Bom, pessoal, aqui estou eu de novo. A Revolução Inglesa, ela se divide em três fases, sendo a primeira fase de 1640 a 1642, em que o parlamento fica reunido e não concordando com as ideias de Carlos I. Nesse meio tempo, Carlos I tenta várias formas, mas ele já tinha problemas muito sérios, porque ele tentou ah, aumentar os ritos católicos dentro da igreja anglicana e isso causou muita revolta entre os protestantes, os puritanos, os presbiterianos. Né? E isso foi um dos estupins da guerra. Né? Ele também queria mais dinheiro, queria rendas fixas para ele, mas o parlamento recusou. Ah, Voltando um pouquinho para dizer que na Inglaterra o sistema de governo é um pouco diferente, porque desde 1215, quando o rei João Sem Terra assinou a Magna Carta, esta carta diz que o rei não pode fazer tudo, ele precisa que o parlamento aprove os atos que ele fizer. Mas Carlos vivia em atrito com o parlamento. De 1642 até a guerra começa. Quando Carlos se refugia em Oxford, a guerra começa de fato. Nos primeiros anos, a guerra pende para o lado dos realistas, né? Que eram considerados papistas porque Carlos tentou uh, introduzir mais os ritos católicos dentro da igreja anglicana, né? Como havia dito. Né? Então, nos primeiros combates, eles conseguiram várias vitórias. Isso só vai mudar quando um cara que foi eleito para o parlamento, Oliver Cromwell, entra em ação. Ele cria um novo modelo de exército e esse novo modelo de exército, soldado ascende a postos maiores pela competência e não por nascimento. Este processo torna o exército mais organizado e democrático. E as batalhas começam a pender para o lado dos revolucionários, até que em 1649 os revolucionários ganham a guerra. E neste mesmo ano, Carlos I é decapitado, depois de ser julgado por traição. Neste mesmo ano, Oliver Cromwell ele proclama a República da Inglaterra. Esta república vai durar de 1649 até 1660, tendo em vista que Oliver Cromwell morreu em 1658 e seu filho Richard Cromwell assumiu o poder ficando só 18 meses no poder. Richard Cromwell não tinha competência do pai e num golpe palaciano com a ajuda do general Monk, que governava a Escócia, é restaurada a monarquia. Carlos I, que era filho de Carlos II, assume a monarquia. Logo após a sua morte, Jaime II ele assume no seu lugar e tenta reeditar o comportamento de seu avô, Carlos I. Mas ele é impedido pelo parlamento. Aí, num golpe de Estado, que é chamada Revolução Gloriosa, porque não houve derramamento de sangue, é tramado um golpe em que o genro dele, Guilherme de Orange, assumiu o poder. É um breve resumo desta revolução, que é muito importante
e deve ser estudada mais a fundo. A Inglaterra mudou muito, principalmente quando Oliver Cromwell criou os atos de navegação, que deu a primazia dos mares para a Inglaterra. Esse ato dizia que toda mercadoria que entrasse ou saísse da Inglaterra deveria entrar e sair em navios ingleses. Essas leis protecionistas, elas acabaram aumentando muito a economia da Inglaterra. E, salvo algumas mudanças, a mesma dinastia ainda está no poder até os dias de hoje. E isto era um breve resumo da Revolução Inglesa. Bora estudar para tentar entender mais sobre o processo. Muito obrigado por terem ficado comigo até agora.